Olá, galerinha. Bom dia, oficialmente falando. Para quem me conhece, eu sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. Essa é a videoaula de número 4, de um total de 4 vídeos em que estamos falando sobre as civilizações pré-colombianas. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os Incas. A primeira informação sobre esses Incas, a duração desse império, aproximadamente entre o século XII e o século XVI. Para a gente refletir um pouquinho aí sobre essa civilização. Os Incas, senhores, dominaram outros povos e essa dominação era justificada dizendo que eles tinham o objetivo de tirar as civilizações conquistadas da barbárie. Essa informação já é um começo interessante. Isso nos revela que esses Incas, eles são conquistadores e, consequentemente, esses caras organizaram um império. E esse império justificava o seu domínio com essa ideia de que eles estavam levando a civilização àqueles que eram atrasados. Pense aí um pouquinho. Você já ouviu essa história outras vezes? Você já ouviu algum povo dizendo que é superior a outro povo e, por isso, ele está ali para salvar aquela civilização do atraso? Eu acho que sim, hein? Já ouvimos isso muitas vezes na história. A localização geográfica. Onde esses caras desenvolveram esse império? Trazendo para hoje, é onde nós temos as atuais regiões do Peru, Chile, Equador, Bolívia, Argentina. É uma região extremamente ampla, extremamente vasta. Vale lembrar que esses carinhas, eles tinham duas cidades principais. A cidade de Cusco, que seria a capital política, e a cidade de Machu Picchu, que seria a capital religiosa. A cidade de Machu Picchu, inclusive, ela esteve durante muito tempo escondida do mundo, né? Ela só foi descoberta no início do século XX e ainda se tem muita coisa para descobrir sobre Machu Picchu. Mas o que se sabe até agora é que provavelmente essa cidade tinha uma característica religiosa. Ela foi construída para servir de templo ao deus Sol, que era o deus máximo desses Incas. Inclusive, eles são chamados de os filhos do Sol. Organização social. Assim como as demais civilizações, né, maias e astecas, esses caras também estão organizados de forma hierárquica. A sociedade possui uma hierarquia social. Aqueles que mandam e outros que obedecem. No caso dos Incas, o cara que manda é chamado de Sapa Inca ou apenas Inca. Aqui uma outra curiosidade. Essa civilização não se chamava de Inca. Na verdade, o Inca era o chefe da civilização. Os espanhóis é que, quando chegaram, colocaram coletivamente o nome de Inca em toda a civilização. Inca, originalmente, era o título atribuído ao líder, ao cara que governava em nome do Deus Sol. Então, ele é representante de Deus na Terra. Sobre essa questão da liderança, uma coisa interessante. Quando esse imperador morria, os seus súditos e a sua esposa eram enterrados juntos com esse imperador que tinha falecido. Tá aí até a brincadeirinha, né? A esposa dele falando, vida longa ao imperador. Claro, se ele morreu, eu morro também. Então, vida longa ao imperador, que eu também quero viver bastante. Agora, vale um detalhe aqui, que vai fazer toda a diferença também na conquista dos espanhóis em relação aos Incas. Quando morria um líder Inca, a sucessão não era algo direto, como nós já vimos em outras civilizações. Aqui nós não temos um filho mais velho que vai assumir. Na verdade, existe um vácuo de poder. O imperador morre e as lideranças mais fortes, aquelas que querem assumir o lugar do Inca, começam a brigar entre si, até que uma dessas lideranças consegue aglutinar poder suficiente para se proclamar um novo Inca, um novo imperador. Mas até que isso aconteça, rola um vácuo de poder e essa sociedade, então, fica meio perdida. Isso vai fazer todo sentido, porque quando os espanhóis dominam essa civilização, está rolando esse vácuo de poder. A política. Falei agora há pouco, o Inca, o imperador, governa como representante do Deus Sol. Logo, a política é uma teocracia, mistura de poder político com poder religioso. Sobre o conhecimento desses Incas. Esses caras possuíam amplo conhecimento em matemática, engenharia, arquitetura, astronomia,
Como exemplo da engenhosidade da arquitetônica e da matemática, nós podemos utilizar a própria cidade de Machu Picchu. Foi construída uma cidade de pedras, em que essas pedras elas estavam unidas umas às outras somente pelo peso da própria pedra. Não existia ali nenhum tipo de cimento, nenhum tipo de liga que colocava essas pedras unidas umas às outras. Era somente o encaixe das pedras. E esse encaixe foi tão bem feito que essa cidade ficou lá perdida por 500, 600 anos e quando ela foi encontrada, ela estava 75% intacta. Resistiu à ação do tempo, à ação do vento, das chuvas, de terremotos. Isso demonstra que os caras eram muito bons. Cálculos matemáticos foram utilizados para construir essa cidade. E assim justifica esse conhecimento desses carinhas nessa área. Uma outra coisa que merece destaque nessa engenharia aí dos Incas era a forma da agricultura. Esses caras viviam numa região em que a terra não era favorável para a agricultura. Os caras moravam em morros. E aí então, como que você ia plantar? Eles tiveram uma sacada legal. Esses caras criaram uns negócios chamados de andenes, que eram escadarias morro abaixo. E essas escadarias eram utilizadas para plantação, para agricultura. E esses caras plantavam muita coisa. Não faltava comida para o Império Inca. É outra sacada interessante que nos mostra a engenhosidade desses carinhas. O fim. Esses incas eles foram dominados pelos espanhóis, tal qual os astecas. Agora, aqui na América do Sul, o responsável por essa dominação foi um cidadãozinho chamado Francisco Pizarro. A história se deu mais ou menos da seguinte maneira. O sucesso, né, lá da região da Mesoamérica, esses caras tinham encontrado ouro e prata, e aí então cresceram o olho e pensaram, opa, deve ter mais aqui na região. E aí então esse Francisco Pizarro se dirigiu em direção a essa civilização inca com esse objetivo, atrás de ouro e prata. E ele teve a seguinte sacada, descobriu ali, com informações privilegiadas, que essa civilização considerava o seu imperador como sendo um semideus. Então ele pensou, opa, vou raptar esse carinha, que raptando esse cidadãozinho, eu vou desmontar toda essa sociedade. E foi isso que ele fez, raptou e pediu resgate. Qual foi o pedido de resgate? O que vocês acham que esse carinha, que esses espanhóis pediram como resgate? Exatamente, ouro. E muito ouro. Pediram muito ouro. Será que esse resgate foi pago? Os nativos deram aos estrangeiros o ouro que eles desejavam? Sim, deram o ouro que desejavam. Ufa, que massa, né? Então tá tudo bem, tudo resolvido, agora o imperador está livre. Só que não. Mesmo tendo recebido o resgate, esses carinhas, esses espanhóis, acabaram matando o imperador Atahualpa. E esse imperador, então, chegou ao fim, mesmo tendo o seu resgate pago. Agora, o detalhe sobre essa dominação dos espanhóis em relação aos incas. Sempre tem um detalhe, né? O detalhe, eu já mencionei com vocês agora há pouco, existia uma luta interna dentro do Império Inca. Esses caras estavam vivendo um vácuo de poder. O imperador que foi assassinado pelos espanhóis, ele ainda não era uma unanimidade. Então os caras estavam brigando internamente. Quando os espanhóis chegaram, eles encontraram uma situação favorável ao domínio, porque esses caras não estavam preparados para enfrentar um estrangeiro. A segunda questão é aquela que envolveu toda a América Espanhola. Esses caras, os espanhóis, trouxeram doenças que os nativos não tinham resistência. E essas doenças mataram mais do que as armas de fogo dos espanhóis. Como eu falei sobre os astecas, esses carinhas espanhóis usaram armas biológicas que foram armas secretas mais letais do que as armas de fogo. Um outro ponto interessante, que também aconteceu lá com os astecas, foram as alianças firmadas entre os espanhóis e as tribos nativas, que eram dominadas pelos incas, mas que não gostavam desse domínio e que viram nos espanhóis a possibilidade de autonomia, de liberdade. Oba, você é amiguinho desses espanhóis, porque daqui a pouco eu tô livre. Só que não, esses caras estavam enganados, né? Eles foram dominados pelos espanhóis, só trocaram de senhores. Na verdade, eles vão ser escravizados, vão trabalhar num regime de pura escravidão para esses novos conquistadores, que isso é assunto para as nossas próximas aulas.
Sobre os Incas, era isso que eu gostaria de comentar com vocês. Muitíssimo obrigado pela atenção, valeu, fui!